24 de março de 2020. Projeto Bluebeam está a todo vapor, então sente-se e aproveite o falso show do Armagedon. O falso cenário do fim dos tempos que, agora, se desenrola no Ocidente, logo ficará mais fantástico, então sente-se e aproveite o show. Embora possa parecer assustador às vezes, o objetivo real é criar um mundo melhor. Definimos a duração do teatro como 20 meses, diz uma fonte da família real europeia. Até agora, mais de 30 países e 1 bilhão de pessoas estão trancadas, como parte do ato de abertura. No entanto, ao mesmo tempo, também, estamos ouvindo de fontes esotéricas que uma guerra muito real que está sendo travada há milhares de anos está chegando ao fim. Quando a humanidade vencer, a quarentena do planeta Terra será levantada e seremos capazes de explorar o universo, de acordo com fontes dos grupos familiares que controlam o monoteísmo. Antes que isso seja possível, porém, a antiga grade de controle financeiro precisa ser derrubada e isso significa que haverá turbulência e algumas dificuldades, especialmente no Ocidente, já que o resto do mundo deixa de prestar homenagem à máfia casariana, dizem fontes da Sociedade Secreta Asiática. Antes de dar uma olhada no que acontecerá com o sistema financeiro, vamos dar uma olhada em alguns dos falsos projetos do final dos tempos do projeto Bluebeam que estão sendo promovidos. Na semana passada, os maçons P3 me enviaram as seguintes imagens e vídeos. A primeira é dos chifres do diabo aparecendo acima de uma igreja na Áustria. Então, o diabo apareceu no Golfo Pérsico. O vídeo a seguir mostra um demônio aparecendo no telhado de uma igreja na Espanha. Pode ser visto aqui. Com alguns cliques do mouse, verificamos o que o P3 nos enviou e descobrimos o seguinte: segundo a NASA, a primeira imagem é de um eclipse parcial do Sol ocorrido em 2003. As notícias dizem que a segunda era uma eclipse parcial em 7 de janeiro de 2020. Talvez, mas o P3 tem a tecnologia para transmitir tais hologramas no céu, o que eles me demonstraram quando os visitei em 2009. A gárgula ou demônio no telhado da igreja, ao que parece, foi criada pelo que parece ser um adolescente na Espanha trabalhando em seu computador doméstico. O vídeo de 6 minutos abaixo mostra exatamente como a realidade paralela pode ser criada na internet. De qualquer forma, o falso programa de pandemia que estamos vendo atualmente representa uma verdadeira guerra no planeta Terra. Fontes da NSA, agora, estão nos dizendo que Covid-19 igual a Covert Virus Infection Destruction 2019, destruição por infecção de vírus encoberto 2019. A pergunta é, destruição de quê? Os controladores do antigo sistema estão tentando permanecer no poder usando armas biológicas e ataques eletromagnéticos 5G para matar grandes porções da população e forçar o restante a se submeter. As forças de resistência estão neutralizando as armas biológicas e impedindo a instalação de torres 5G. Num contra-ataque, eles estão usando a interrupção econômica em curso para acabar com o controle da máfia casariana do sistema financeiro. Até agora, os chapéus brancos parecem estar ganhando. Eles estão dizendo que, agora, a Itália tem mais mortes pela pandemia e que todo o país está em quarentena. No entanto, se você observar os dados, eles mostram que a idade média das pessoas que morrem lá é de 80 anos e que 99% delas tinham uma ou geralmente mais condições médicas pré-existentes. Em outras palavras, toda a cabala está trabalhando para isso. Um fato gerador de medo. Como o programa pandêmico e a computação gráfica, em breve, podem não mais ser incapazes de enganar as pessoas. Fontes do M6 e da CIA dizem que a próxima fase envolverá um gigantesco pulso magnético que passará pela Mãe Gaia, dentro de uma semana. Isso causará um desligamento temporário da internet e das comunicações por telefone móvel, dizem fontes do M6. As companhias aéreas já começaram a ser preparadas. Aviões que estiverem voando no momento do enorme pulso eletromagnético que passará pelo planeta, serão derrubados do céu. Fiquem atentos a qualquer acidente de avião durante a próxima semana. Essa será a causa, dizem fontes da CIA. Certamente, tráfego aéreo será fechado.
Essa previsão de um asteroide massivo ou de asteroide explodindo na atmosfera pela NASA pode ser o gatilho para outra grande onda magnética que atingirá o planeta em 10 dias. Ele pode desligar todos os eletrônicos do planeta por alguns dias até que haja uma reinicialização, dizem fontes da CIA. Deixe-nos ver. Mas, como precaução, verifique se você tem os números de telefone fixo ou endereços físicos das pessoas mais próximas a você. Agora, vejamos a perturbação econômica causada pelo show da pandemia. Como repórter financeiro júnior, lembro-me da incrível confusão criada quando os banqueiros centrais anunciaram coisas como uma alteração de 0,25% nas taxas de juros. Bem, agora, temos James Bullard, presidente do FED Louis, prevendo 30% de desemprego e 50% de queda no PIB. Isso seria mais do que o dobro da Grande Depressão da década de 1930. Assim, o FRB fez 1. Reduziu as taxas de juros de 1,25% para 0,15%. 2. Lançou mais de 700 bilhões de dólares em quantitative easing, QE. 3. Lançou um programa de recompra de 1,5 trilhões de dólares. 4. Lançou outro programa de recompra de 1 trilhão de dólares diariamente. 5. Anunciou que começará a comprar papel comercial, dívida corporativa de curto prazo. 6. Concessionárias primárias autorizadas a iniciar o estacionamento de ativos, incluindo ações, como garantia em troca de crédito de curto prazo. 7. Anunciou que vai começar a comprar dívida municipal. 8. Abriu linhas ilimitadas de trocas de dólares para o mundo. E o resultado de todo esse montante recorde de provisão de liquidez, quase 30 trilhões de dólares de destruição de riqueza global, títulos e ações. O gráfico abaixo mostra como o outrora todo-poderoso FED perdeu completamente o seu charme. Eles bombeiam somas astronômicas de dinheiro falso e ninguém mais acredita nelas. O próximo passo vai envolver a entrega de dinheiro diretamente às pessoas. Fontes do M6 estão dizendo que cada pessoa receberá $1 ou $2.000 por mês até o fim da crise. O secretário do Tesouro do ZEUA, Stephen Mnuchin, está falando de $3.000 para cada família de 4 pessoas, mais seguro-desemprego e 4 trilhões de dólares em liquidez para apoiar a economia. Fontes da família real europeia dizem que a anulação de todas as dívidas, também, agora está em andamento. A outra coisa que está acontecendo é que o sistema ocidental de capitalismo pony está sendo desmantelado. Como a maioria das instituições financeiras e grandes corporações vão à falência com a queda prevista de 50% do PIB, elas acabarão sendo nacionalizadas, dizem fontes maçônicas P3. Este processo já começou na Alemanha, onde lançaram uma nacionalização quase massiva de todos os setores. O sistema será substituído por um sistema híbrido comunista capitalista modelado após o muito bem-sucedido sistema pioneiro do Japão após a Segunda Guerra Mundial e melhorado por Singapura e pela China, dizem fontes P3 e M6. Ok, vamos agora dar uma olhada em outros aspectos da atual guerra mundial híbrida que está em andamento. Fontes do Pentágono dizem que o terremoto de 11/03 no norte de NY e o de 18/03 em Salt Lake City, Utah pode ter destruído bases subterrâneas da Cabala Obscura. O mesmo se aplica ao terremoto de 22/03 na Croácia. As fontes também dizem. O ex-porta-voz da Casa Branca aliado de Trump, Newt Gingrich, parece ser o governador de fato da Itália, uma vez que está preso lá e sua esposa é a embaixadora do ZEUA no Vaticano. Mas, os sionistas estão perdendo o controle, uma vez que Nikki Haley foi forçada a se demitir do conselho da Boeing. Ao mesmo tempo, os israelenses cheios de arrogância, assinaram as suas sentenças de morte, quando se recusaram a entregar os criminosos do 11/09 e o código-fonte da Cúpula de Ferro para as Forças Armadas Americanas, financiadas pelos contribuintes americanos. Também, ouvimos de fontes da CIA no Sudeste Asiático que houve um desastre maciço de radiação eletromagnética próximo de Wuhan. Isto causou uma falha no contínuo espaço-tempo, dizem eles. As fontes acrescentam,
Os chineses têm tecnologia e dispositivos que não conhecemos. Independentemente destes eventos ocultos, é evidente que a atividade econômica no Japão e na China, agora, está voltando ao normal, apesar do que se está se passando no Ocidente. Os japoneses também estão desobedecendo às ordens de seus antigos mestres mafiosos casarianos e não estão mais acompanhando o show de artes pandêmicas. No entanto, existe uma severa guerra em andamento no Ocidente, onde vemos o desaparecimento de todo o tipo de principais atores políticos e empresariais. A última parece ser a chanceler alemã, Angela Merkel, que está sob quarentena em casa. O bloco de 27 membros da UE fechou as suas fronteiras e a Bélgica, França, Portugal, Espanha e Itália estão sob bloqueio, enquanto começam as detenções em massa, dizem fontes da NSA. A Polônia chegou ao ponto de fechar as suas fronteiras com outros estados da UE. Também, estamos vendo um possível ecocídio perpetrado pela cabala obscura perto da Arábia Saudita, uma vez que ameaça matar o Mar Vermelho, explodindo um petroleiro e criar um grande derramamento de petróleo. Apesar deste tipo de ameaças, a vida selvagem está regressando às cidades e florescendo, como resultado das mudanças em curso na nossa gestão econômica. Em breve, as nossas cidades estarão cobertas de verde e cheias de pequenos animais. Finalmente, esta semana, gostaria de compartilhar algo em comum que aconteceu na noite passada. Quando estava relaxando num estado meditativo de consciência, escrevi o seguinte numa caixa de lenços de papel. Pseudocaria effect igual a placebo Jumpsteiger fractal state. Posso lhes assegurar que não fazia ideia do significado desta mensagem, que não veio de mim ou do meu subconsciente, mas que me foi ditada telepaticamente. A pesquisa na internet levou a uma única referência para a pseudocaria. O que parece é que, ao plantar apenas uma espécie de arbusto no deserto, ocorre um efeito borboleta que leva o deserto a se transformar numa floresta. Os arbustos permitem que as árvores comecem a crescer e, estas, depois que capturam a umidade, mudam todo o ecossistema. Este tipo de processo, também, é conhecido como uma mudança de fase fractal. Um exemplo familiar é a água fervente. A água acumula calor até começar a ferver e de repente se transforma em vapor. O que estamos tentando realizar com o placebo ou falsa pandemia e o fim dos tempos é acionar tal mudança de fase em nível planetário. O objetivo é transformar o planeta num estado superior, com detalhes nos próximos meses, por isso fiquem atentos. Quando a Sociedade Dragão Branco e seus aliados vencerem esta guerra secreta pelo planeta Terra, em pouco tempo haverá humanos vivendo em outros planetas, na medida em que nossa espécie passará por uma expansão exponencial. Isto é o que acontece quando o esperma encontra o óvulo num útero, só que desta vez o útero é a própria Gaia. Fim.